Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a tutora Marlene de Castro Trivelato Ferreira e eu vim aqui gravar um vídeo para vocês para complementar a nossa conversa da última sexta-feira, falando agora do instrumento de avaliação, de diagnóstico da educação infantil. Muito bom estar novamente e espero contribuir aí para o processo de vocês da escrita do PPP, né, da educação infantil. Bom, então agora nós vamos passar, né, a nossa grande norteador nesse encontro, né, da sexta-feira, foi justamente a gente pensar na qualidade da oferta da educação infantil. Como que nós estamos trabalhando na educação infantil? Por isso que a gente passou naquele momento por todo o percurso histórico, depois nós fomos para as normativas, depois nós fomos trabalhar com a importância do qual a concepção que nós temos de criança e conhecer a criança, né, de que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos propondo um processo de desenvolvimento e aprendizagem, e lógico, se a gente está propondo, a gente quer propor uma coisa de qualidade. E aí chegou a hora do instrumento, né? Então, na sexta-feira, a gente passou pelo instrumento e agora eu venho retomar o instrumento com mais detalhes para ajudar vocês justamente no uso desse instrumento, tá? Então, vamos lá? Eu espero que a gente possa tirar as dúvidas, e se ficarem algumas dúvidas, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, porque nós, tutores, estamos aí à disposição de vocês para a gente conversar, pensar no contexto do qual vocês estão vivendo e a gente poder ajudar no processo aí dessa análise, dessa avaliação e monitoramento que é importante para a qualidade de uma educação infantil, tá? Então, se vocês lembram, a gente começou falando justamente lá da importância da gente avaliar a educação infantil. A gente tem aí um gap, né, muito grande historicamente do que era a educação infantil, do que se prestava a educação infantil. E aí, até hoje, a gente está tentando buscar formas de avaliar. Nós tivemos alguns procedimentos no ano passado, que vão sair resultados agora, mas que a gente ainda tem muita dificuldade de saber como avaliar a educação infantil. Mas a gente sabe que é preciso avaliar e nós temos alguns instrumentos que podem nos ajudar já nesse processo, né? Porque assim, nós já evoluímos muito da década de 70 para cá, quanto ao saber fazer, né? E o fazer da educação infantil. Então, para que eu possa pensar numa educação infantil de qualidade, eu tenho que pensar na avaliação. Eu tenho que olhar para o que está acontecendo. Tem que olhar lá, né? Aquilo que eu falei, que eu vou olhar e vou ver coisas que eu não gosto, até se certificar das coisas que eu já não gosto e das coisas que eu gosto, que eu acho que está legal, que é produtivo, né? Mas para onde eu vou olhar, né? Porque aí eu tenho muita coisa para olhar. Então eu tenho que ter um foco, né? Eu tenho que, como se eu fosse pegar um corpo humano, né? Então eu tenho que, assim, uma pessoa está com uma dor, né? Essa dor, ela está numa região que tanto pode ser rim, ela pode ser estômago, ela pode ser fígado. Então eu tenho que olhar as dimensões do estômago, as dimensões do fígado e do estômago e do estômago. Então eu tenho que estar fazendo olhando isso. Então aí eu tenho as dimensões que se refere para onde eu vou olhar. Então, para onde vocês vão olhar? E para olhar, eu tenho que saber o quê? Os indicadores, né? Então, quer dizer, como que está esse fígado? Como que está esse estômago, né? Ele tem muito líquido, ele tem pouco líquido, ele está vermelho, ele está menos vermelho, ele está parecendo que está machucado, né? Até parece ter uma ferida. Ah, mas aí, para eu dizer que ele tem uma ferida, que ele está vermelho, eu tenho alguma coisa que vai me dizer esse indicador, né? A cor, a textura, a quantidade de líquido.
Porque eu tenho estudos que vão dizer o seguinte: olha, se ele está vermelho, significa que ele está irritado. Se ele tem alguma machucadinha, significa que ele pode estar com um processo de úlcera, tá? Porque nós temos o quê? Algum parâmetro que vai me dizer o que que significa aquele estômago vermelho, aquele estômago com aquele machucadinho, tá? Que vai orientar o trabalho do médico. Então aqui é a mesma coisa, né? Então a avaliação, primeiro nós vamos vamos perguntar para onde nós vamos olhar. Depois, quais são os indicadores? Então, como a Lília mesmo disse, o indicador, né? Onde que está indicando a nossa dor? Quer dizer, o que que acontece na escola? Quais são esses indicadores, essas situações que acontecem na escola que podem indicar que as coisas não estão tão bem assim ou que estão bem, né? Mas para indicar se estão bem ou não estão bem, para eu poder fazer um juízo de avaliação, avaliativo, eu tenho que ter alguma referência, porque, tá, eu posso falar assim, eu tenho na minha escola, olha, ela tem um espaço enorme aberto, tá, ótimo, isso é uma referência legal, os documentos normativos dizem que a importância do espaço, né, espaço aberto e tal, muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas para lá, mas é só ter o espaço aberto? Ou será que a gente precisaria ter um pouco mais de como a gente utiliza esse espaço aberto? Será que tem uma relação com a natureza nesse espaço aberto ou é só cimento? Nesse espaço aberto, ele coloca a criança em risco, porque aquele cimento que pode machucar, comprometendo a saúde dela. É, nesse espaço aberto, a criança pode ser trabalhada, né? Ou ela é um sol muito forte e eu não consigo fazer nada com ela ali, tá? Então, assim, veja, eu estou falando de parâmetros, né? Porque os parâmetros vão dizer as referências. Olha, eu tenho o espaço aberto, mas que tem um contato com a natureza. É um espaço aberto, mas que tem uma qualidade do material e as boas condições daquele lugar. Tá vendo? Então aí eu fecho o ciclo. Aí eu tenho condições de dizer algo sobre a qualidade da educação infantil que eu ofereço, tá? Então aqui é só para eu trouxe aqui justamente os conceitos, né? Então as dimensões são os elementos da realidade que devem ser refletidos no coletivo sobre a qualidade, que é o para onde olhamos. Os indicadores são os sinalizadores, é o que olhamos. E os parâmetros são as referências, né? O que a gente está falando, né? O que se diz, quais estudos, o que é esperado, né? A respeito daquilo que está sendo avaliado, tá? Bom, então eu parto da dimensão, vou para o indicador e tenho a referência dos parâmetros, certo? E nós aqui nos baseamos em dois instrumentos importantes, um do MEC, que é os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil de 2009, e um que saiu o ano passado, né, que é a EAP, né, que é um instrumento aí feito aí, construído em parcerias com o Instituto da Maria Cecília Vidigal, o LEPES, então que se juntaram numa pesquisa que envolveu vários municípios ao longo do país, tentando aí trabalhar alguns indicadores, né, da qualidade da educação infantil. E aí, isso está sendo algo muito recorrente atualmente, essa busca por essa qualidade, que provavelmente agora em primeiro semestre nós vamos ter o resultado de outras ações que o MEC fez para poder trabalhar com quais são os indicadores, né? Aperfeiçoar esses instrumentos de avaliação da educação infantil, ok? E então aqui nós temos um instrumento que vocês têm lá no e-book, vocês têm lá no Google Sala de Aula, por isso a importância de entrar lá no Google Sala de Aula. Vocês têm um instrumento inteirinho, né, proposto, tá? Então aqui como que funciona esse instrumento?
Vocês têm aqui as dimensões, aqui vocês têm os indicadores e os critérios, que vão de frágil a avançado. Então, qual é a proposta? Que vocês vão olhar para cada indicador aqui, né? E vão avaliar o quanto que vocês acham que aquele indicador na sua instituição está frágil, está básico, está adequado e está avançado. E aqui, gente, se a gente quer melhorar, a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo, né? Porque senão a gente vai ficar tampando sol com a peneira e a gente nunca vai conseguir realmente fazer uma melhoria para aquele espaço que a gente trabalha. Então, assim, é ser bem fidedigno aquilo que acontece realmente. E a proposta que a gente lança aí para vocês é que vocês possam distribuir esse instrumento entre os professores, entre os coordenadores, e cada um no seu espaço vai fazer sua avaliação. E aí é importante e aí se a importância é que vocês usem o horário de trabalho do professor para justamente nesse momento discutir o que foi feito individualmente para depois se transformar em algo coletivo, né? A importância dessa escrita, a importância dessa avaliação diagnóstica para depois a gente poder montar um PPP. Né? A gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo e como está acontecendo para a gente depois estruturar esse PPP. E olhar e entendendo que esse PPP ele é construído coletivamente. Então, essa avaliação ela tem que ser construída coletiva também, coletivamente, porque isso vai ajudar muito vocês, gestores, a ter uma visão geral e vocês poderem ouvir, né, aqueles que estão trabalhando com vocês dentro da escola. E assim poder, de uma forma tentando estabelecer consensos, né? Porque às vezes um acha que está muito frágil, mas o outro mostrou, não, mas olha, mas veja, tá acontecendo assim. Então aí você já pode pensar que está no básico. Ou ao contrário, um já pensou, não, nós estamos no avançado, nós já estamos fazendo tudo isso. Aí o outro vem, vai mostrando, não é bem isso que eu estou falando aqui, não. Ó, aqui a gente não tem isso. E aí a gente entra no consenso que nós estamos mais para o básico do que para o avançado. Entendeu? Então, isso é importante, esse diálogo, né? Essa construção coletiva ela é fundamental para que a gente realmente construa isso de uma forma democrática, tá? Então, vamos ver quais são, o que quer dizer cada um desses critérios. Então, quando eu digo que ele é frágil, eu estou dizendo que aquilo que está sendo ofertado para as crianças ainda não está dentro do que é preconizado para o atendimento de qualidade. A gente pode dizer que aquilo que não devia nem existir, não deveria nem acontecer, ou que acontece de forma inadequada. Então, por exemplo, atividades não planejadas e nem registradas, isso não devia acontecer. Os ritmos das crianças não sendo respeitados, as crianças submetidas às interações verbais negativas, aquela coisa que eu comentei com vocês lá na sexta-feira, né? Quando a criança tem um ato um pouco mais infantilizado, né? Não deixa trocar uma fralda, alguma coisa assim, tem uma coisa mais de birra, e você vira, você é nenê, eu vou te levar para a sala dos pequenininhos, né? Então, isso é uma interação verbal negativa, não é construtiva. Eu não estou mostrando para ela onde eu quero que ela chegue. Eu estou colocando ela muito abaixo até de onde ela está, né? Ter área externa, só que sem elementos da natureza, bebedouros com água filtrada na altura das crianças, se tem esse bebedouro ou não, né? Então, isso aqui, o frágil é não ter esse bebedouro, né? Justamente é isso, não ter essa área externa, né? Com elementos da natureza e nem bebedouros, tá? Aí, com o básico, né? Ele caminha mais para ser bom. Então, ele já não está tão inadequado, não está tão aquela coisa que não deveria acontecer, né? Mas ainda acontece de uma forma um pouco mais básica, né? Mas não consegue atender todo aquilo que os documentos hoje dizem, né? E olha que hoje a gente tem documento, hein, gente? Hoje a gente tem de onde sair,
Nós não saímos sem nada de uma diretriz. Hoje a gente tem muitos documentos que nos dão norte, que nos permite estudar, refletir com o nosso grupo de trabalho, com o nosso grupo de professores, para que a gente coloque aquilo em prática, né? Então, um exemplo de uma situação que a gente pode julgar básica, né? Oportunidades de aprendizagem são oferecidas, porém, de forma mecanizada, sem protagonismo das crianças. É aquela tal história que a gente sabe que acontece muito, né? Você vai dar lá para a criança uma atividade e você. Mas é uma atividade onde não existe uma intencionalidade, a gente não está partindo da criança, da história dela, dos interesses dela, a tal das folhinhas, né? Que antigamente era o que a gente falava muito das folhinhas. Então, veja, é esse cuidado de respeito ao protagonismo, compreendendo essa criança como ativa no seu processo de aprendizagem, e a partir dela, né, não com coisas prontas, preparadas, sem considerar essa parte, esse conhecimento prévio das crianças. Aí, com o adequado, eles estão mais condizentes aos documentos oficiais, principalmente quando a gente considera a BNCC, né? Então, as crianças acessam livremente alguns materiais mais básicos, elas têm material de pesquisa, veja, então ela tem um repertório muito maior aí de possibilidades. E, finalmente, o avançado, né? Como diz lá na EAP, ele fala assim: enquanto no bom a maior parte é promovida em um nível de qualidade que supera a prática mecanizada, quer dizer, respeito, protagonismo, né? Eu estou falando no adequado, mas sem ser o ideal. No ótimo, que é o avançado, a maior parte delas ocorre no mais alto nível de qualidade. É aqui que a gente está falando, né? Quando a gente tem aí a possibilidade de um maior nível de qualidade. Então, aqui a gente já viu quais são os critérios, né? O que a gente quer dizer com frágil, básico, adequado e avançado. Agora vamos ver, então, quais dimensões que nós vamos trabalhar, né? Quais dimensões que vocês vão avaliar aí dentro do ambiente que vocês trabalham na educação infantil. A gente, baseado nesses instrumentos, a gente fixou aí 5 dimensões, né? Planejamento institucional, gestão e promoção à saúde. Aqui a gente vai estar olhando para quê? Pela proposta pedagógica, a gestão, o mapeamento do território, o professor, a criança e a família, a intersetorialidade, né? A gente vai estar olhando isso. Depois a gente vai falar, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais explicitado cada um desses, tá bom? As interações, a convivência, o respeito, o quanto que os direitos da criança são respeitados, como que é a relação aí entre a família e os professores, né? A escuta ativa, empática, que presente, sem dúvida, dentro do ambiente escolar, o acolhimento, que muitas vezes a gente fala de acolhimento, mas a gente sempre fica lá pensando no acolhimento na área da adaptação, né? Esquece que o acolhimento é a vida inteira. Nós precisamos ser acolhidos o tempo todo, né? Então, a criança também precisa ser acolhida na hora que ela está mais enjoadinha, na hora que ela está mais, ela tá mais agressiva, né? A gente não sabe, o que está acontecendo, né? Às vezes sair de uma sala, pegar ela, dar uma volta pela escola, né? Lógico, tem que ter uma estrutura, tem alguém que tem que ficar na sala, concordo, mas se a gente tem essa estrutura, como que isso pode aliviar essa criança e ela pode respirar, voltar, né? E aí ela interagir e aquele estado mais de uma agressividade que a gente chama, né, de adulto chama, passou, né? Evitando conflitos, evitando coisas piores. A multiplicidade de experiências e linguagem, a diversidade de experiências, né? O quanto que a gente proporciona aprendizagem por diversas formas. E aí a gente pode entrar aí as metodologias, né? Respeitando a protagonismo.
A infraestrutura, os espaços, os materiais, os mobiliários, os aspectos físicos, está em bom uso? Tem o número certo por criança? É acessível às crianças, né? Estou falando de indicadores, tá vendo? E a gente vai dizer que tem que ter o número certo por criança. A cooperação e troca com as famílias. Como que se dá essa relação? A gente sabe o que está acontecendo na vida dessa criança, a gente tem conhecimento dessa família, a gente proporciona espaços de diálogos, de abertura, né, para que essa criança, essa família realmente venha até nós, ou a gente só convida e não manda endereço, né? Como a gente faz no nosso dia a dia, né? Ô, fulano, nossa, você nunca foi na minha casa, vai lá bater um papo, né? Mas aí, será que a gente deu algum endereço para esse fulano? Né? Então, essas aí são as dimensões, né, que vão justamente por onde eu vou olhar, tá? E agora vamos tentar, eu vou trabalhar alguns indicadores com vocês, tá? Não vai dar tempo da gente ver todos eles, né? Porque mais especificamente, mas é aquilo que eu falei. O que ficar de dúvida, vocês entrem em contato com os tutores que nós estamos disponíveis para a gente conversar, tá bom? Então, a primeira coisa, existe um planejamento? Quer dizer, existe uma proposta? O professor registra, quer dizer, existe um PPP, esse PPP é vivo dentro da escola, ele está lá, né? Os professores têm acesso, os professores contribuem para a construção dele, e aí está alinhado às práticas que ele vai fazer com as práticas com o que está escrito no PPP. Então, o planejamento da rotina, a implementação e registro dos resultados, existe o registro desse planejamento, existe o registro dos resultados. Quer dizer, eu estou olhando para o aprendizado, eu consigo registrar o que se tem de resultado dessas crianças? Né? Do quanto que eu propus uma atividade, aquilo eu percebi que fulana conseguiram avançar, adquiriram tal habilidade, fulano não, né? A responsabilidade por uma alimentação saudável das crianças, isso está dentro desse planejamento, dessa gestão, dessa promoção da saúde. Quer dizer, eu estou cuidando desse momento da alimentação como uma prática pedagógica, assumindo ela como responsabilidade, ou ela está fora desse processo? Né? Porque parece que é tudo muito compartimentado. Por mais que a BNCC fale, e a gente não está falando isso só na BNCC, isso a gente já vem falando há muito tempo do desenvolvimento integral. Por mais que a gente fale do desenvolvimento integral, mas será que a gente está olhando para o desenvolvimento integral mesmo? Ou a gente faz assim, ah, agora a alimentação é aqui, banho ali, e a gente não entende que isso tudo faz parte de um projeto pedagógico, né? Cuidando para essa alimentação saudável. A organização de espaços e tempos, né? O registro diário que a gente falou, porque o registro, veja o que, que é o que, que o resultado, o que aconteceu, o famoso diário de campo, né? Eu registrei, percebi que aquela atividade foi legal, contribuiu para o protagonismo do aluno, ou não, não quebrou tudo, não deu certo, então eu preciso planejar de novo. É uma retroalimentação, né? Certo? Aí, os registros dos documentos, né? Quais documentos que estão permeando o meu planejamento? Quais são os documentos que norteiam a escrita desse meu planejamento, que é a escrita do meu PPP, né? O mapeamento território, que a gente vem falando tanto, né? A importância de eu saber as crenças que se tem as práticas que se tem naquele território, até para que eu possa justamente fazer um planejamento dentro da intencionalidade, né? Porque eu conhecendo aquele repertório, que aquele território tem, eu vou basear nele para eu poder administrar, organizar, planejar as minhas atividades com as crianças durante a rotina.
potencializar as ações desse território, com a escola sendo lugar de, de congruência, de apoio, né? Por exemplo, da saúde, saber das ONGs que às vezes prestam serviços e às vezes as famílias estão passando por momentos difíceis e não tem onde recorrer, o sistema de saúde às vezes não está dando conta, eu posso pedir, ver se eu tenho alguma ONG que pode a me ajudar no atendimento de alguma criança ou de alguma um ente da família, né? Um pai que está com problema com drogas, né? Isso é importante também na questão do mapeamento, né? A gente entender o princípio que a escola, muitas vezes, ela se sente sozinha, sozinha. Mas como que a gente vai vencer esse estado de sozinho? É justamente quando a gente começar a se entender enquanto território. Quando a escola se abrir e for lá, e compreender quem é aquele que ela atende, tá? Então, isso vai fazer com que ela realmente seja reconhecida. E a gente tem um monte de histórias bonitas, né? Mostrando aí de realidades muito difíceis, mas que trabalhando esse território, quanto que avanço que se deu, né? As práticas de cuidado, né, são trabalhadas, são adequadas aí para as crianças, são respeitadas, são trabalhadas pedagogicamente, elas são atividades que a criança vai, é, tem o seu protagonismo, todo mundo tem que dormir, né? Todo mundo tem que dormir naquela hora, ou a gente pode trabalhar aquilo de uma maneira pedagógica, como eu disse, e respeitando aí cada um, né? A gestão de recursos, como que eu faço essa gestão, o feedback aos professores, a formação, como é trabalhada essa formação de professores? Qual a percepção deles? Eles são ouvidos? Eu dou feedback, o atendimento à família, estou aberta para ouvir e conversar, e crio motivação para que a equipe entre em engajamento, né? Se engaje para uma atividade, tá? Uma atividade que está sendo realizada. Como que essa formação de professores acontece? Como que eu utilizo a hora de trabalho do professor, né? Naquele momento? As condições de trabalho são adequadas, são favorecedoras para esse professor, para ele também estar aí linkado com a qualidade, tá? O número de total de crianças por sala é respeitado, o regime de contratação, a frequência da reunião com a comunidade para discussão da apresentação do PPP, quantas vezes eu tenho essa reunião junto ao conselho escolar, né? Eu tenho essa prática de chamar esse conselho para conversar sobre o PPP. Então, aí eu olhei tudo. E lembrando que eu olhei e vou marcando lá, né? Vou marcando se ele se é frágil, se ele é básico, se ele é adequado ou avançado. Aí, a partir daquilo que eu marquei, eu vou pensar quantos pontos, né? Então vamos lá, eu vou voltar ao slide só para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui como que a gente vai trabalhar nesse momento. Ó, no planejamento. Então suponhamos que aqui eu não estou com ele inteiro, tá? Então suponhamos que o planejamento tenha 16 indicadores. E aqui eu fui marcando. E a hora que eu marquei 2 marquei 3 3 outros 4, né? E não sei. Aí no final eu tive aqui um total de 50 pontos. Somei todos os meus risquinhos que eu fiz aqui, e eu vi que tudo isso aqui deu 50. Eu vou pegar os 50, vou dividir por 16, tá? Essa é a minha média do indicador de planejamento, tá certo? Então, o 50 por 16 é a minha média se meu número de indicadores de planejamento for 16, o que não é. A gente só fez uma exemplificação aqui, tá? E aí eu fiz a minha média.
Guardei minha média do planejamento, beleza. Aí eu vou para outra. As questões de interação, né? O respeito à identidade das crianças. Quais as estratégias que eu tenho de acolhimento afetivo? Como eu lido, por exemplo, quando uma mãe ou algum parente está com um problema, uma saúde, com saúde, quando uma criança ainda não tem um diagnóstico e está com dificuldade de interações dentro da sala de aula, né? Como eu trabalho as questões de criança, né? As relações, o ritmo, a gestão de conflitos. Eu tenho alguma política de como eu resolvo os conflitos comportamentais? Eu tenho algum projeto que trabalha os professores na construção de formação socioemocional para que eles possam aplicar? Vocês falam, ah, mas criança pequena? Sim, o famoso ditado, é de pequeno que se entorta o pepino. Aqui que a gente tem que trabalhar com formação, formar o professor para que ele possa lá trabalhar com os alunos, os pequenininhos, para trabalhar as questões socioemocionais, para que a criança aprenda o quê? A autorregular seu comportamento. Lembra que a gente falou na sexta-feira que ele não tem essa autorregulação? Essa autorregulação ela é externa. Na maioria das vezes, a gente regula o quê? Por punição, por coerção. E aqui a gente está querendo uma qualidade de uma sociedade que não seja coercitiva, mas que seja o quê? Que a gente saiba se comportar, que a gente tenha autorregulação e que a gente saiba o quê? Gerir as nossas emoções, né? E aí, terminado, eu vou novamente contar o número de indicadores, ver o número, o quantos quadradinhos, a somatória que deu dos meus quadradinhos, vou dividir um por outro, pelo outro, eu tenho a média. Aí eu vou para a multiplicidade de experiências e linguagens. Então, o quanto que eu possibilito de experiências para essas crianças no seu dia a dia que permita a sua autonomia, valorizando as suas diferenças e incentivando a cooperação entre eles, né? Então, as diversas linguagens, o teatro, a música, a, a arte, né? Como que ele se relaciona com o ambiente físico, né? Natural. Eu dou oportunidade para a criança, né? As famosas assembleias, a gente teve aí uma escola que apresentou aí o processo dela de um conselho de classe, quer dizer, um conselho de crianças, né? Então, por exemplo, dando a voz às assembleias, é assim que a gente começa, né? Para não acontecer como a própria Sandra relatou lá no dia 8, né? Que foi fazer uma assembleia com as mulheres que estavam em vulnerabilidade social e ela estava falando da assembleia e a pessoa falou assim, oh, quando vai chegar essa tal da assembleia, né? Então, dá esse direito de voz, existe esse momento, eles participam da leitura de um livro, eles discutem, eles fazem a releitura, eles contam a história da forma como eles querem, né? Porque eles estão elaborando, não faz de conta que eles vão elaborando tudo aquilo que está à sua frente, tá? É, eles têm ali, desfrutam da oportunidade do sono, do descanso, né? E, novamente, aí eu faço a média. Eu vou agora para a infraestrutura, né? A importância aqui de eu olhar o estado de conservação, a relação, a quantidade que eu tenho de brinquedo com o número de crianças. Às vezes eu tenho brinquedo, mas eles estão acessíveis às crianças. O número condiz com as crianças, né? Porque às vezes eu tenho dois ou três e aí é motivo de briga, motivo de mordida, de empurrão, né? Os espaços externos são ocupados. Muitas vezes a gente vai na educação infantil e as crianças estão só no quarto, só naquela salinha, né? Contida ali, né? Existe essa exploração desse espaço, né? Fora, tá? O banheiro, o número adequado ao tamanho, os móveis, o mobiliário adequado ao tamanho das crianças, que elas podem fazer bom uso, né, desse material, o quanto que os livros, os brinquedos são diversificados,
tá? Os materiais que eles precisam para brincar, que faz parte da faixa etária deles, faz de conta, né? De pesquisa. Lembra que a gente está trabalhando para eles desenvolver o pensamento lógico, deles serem, pensar em possibilidades, né? Chegar no formal. Aí, novamente, a dimensão. E por último, é a nossa relação com a família, né? Existe aí essa participação da instituição na rede de proteção dos direitos da criança, o como que vocês estão ligados com a rede municipal de saúde, com o conselho tutelar, como que a gente garante, quer dizer, quanto que eu respeito as leis, as normativas que nós temos hoje, que a gente não pode fechar os olhos para as crianças que estão às vezes parecem machucadas, às vezes parecem que você percebe que elas estão muito irritadas, que elas falam algumas coisas que você percebe que está tendo alguma coisa estranha dentro da casa. O quanto que eu tenho esse caráter investigativo e vou olhando com esse cuidado para essa criança e para essa família, porque a gente tem que ter o cuidado também com a família, né? Novamente, a média. Aí depois que eu tive todas as médias, eu tenho lá minhas 5 dimensões, eu venho aqui e vou colocar, né? A minha média lá deu 3,3. Então eu vou em planejamento, eu vou aqui colocar que vou fazer, como se diz, colocar em adequado, porque está próximo de 3. A minha média deu 0,75 em espaço materiais imobiliários. Então, vou colocar em frágil, tá? Então, de acordo com a minha média, eu vou olhando para isso, né? Vou dizendo se meu lugar, minha dimensão aqui está mais frágil, básica, adequado ou avançado. Depois que eu fiz isso, eu vou olhar para os pontos fracos. Vou colar aqui quais deles que estavam frágeis e quais deles estavam básicos. E posso detalhar já esse problema para ser tratado, porque eu já estou especificando o para depois eu estabelecer as metas lá na frente, que vem o outro passo, né? Da mesma forma, eu vou fazer com os pontos fortes. Eu vou aqui colocar quais eram os indicadores que estavam dentro da linha do adequado e quais estavam indo do avançado, né? E detalhar minhas práticas exitosas para que eu possa até ampliar minhas metas, né? E aí depois eu vou pensar quais as recomendações que aí depois que eu fiz, estabeleci as médias, depois que eu fiz essa ideia aí dos pontos fortes e os pontos fracos, detalhei as experiências, eu vou pensar quais as recomendações que nós, enquanto grupo, né, cada um na sua educação infantil, no território aí, pensando, né, nas discussões, vocês vão pensar quais as recomendações de ações corretivas para os pontos frágeis a serem inseridos no PPP? O que eu tenho que fazer no meu PPP para que ele seja vivo, para que ele seja democrático, né? E que traga melhorias para a educação infantil? E as recomendações sobre necessidades de formação e condição de trabalho dos professores e demais profissionais da educação infantil para melhorar o atendimento diante do diagnóstico realizado. Quer dizer, o que eu preciso fazer, o que eu recomendo a partir do que eu vi, né? O que o grupo recomenda a partir do que vocês viram, a hora que vocês estavam avaliando. Bom, gente, eu espero que a gente tenha contribuído aí para esse processo, né? É, fazer diagnóstico não é fácil, né? É dolorido mesmo, mas ele é importante, porque a partir dele é que a gente vai poder crescer e trazer melhorias. Eu agradeço muito a paciência de vocês, o apoio aí para vocês estarem aqui com a gente, tá? E estou à disposição para qualquer eventualidade, tá? E não só eu, como os outros tutores. E bom trabalho para vocês. Obrigada.